Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Momento de Reflexão. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante na vida pessoal e na vida profissional, que é o intraempreendedor, o sentimento de intraempreendedor. E como que eu desenvolvo isso? E por que é tão requisitado pelas empresas? E por que isso é tão importante na nossa vida pessoal também? Então é justamente esse o ponto que a gente vai conversar hoje. Solta a vinheta. Não? Não, ainda não tem vinheta, mas vai ter. Vai ter vinheta, calma que vai ter vinheta. Então, voltando para o nosso intraempreendedor, entre as habilidades e as competências mais buscadas pelas empresas, ela está nos top, pelo menos nos top 3 das competências mais buscadas pelas empresas e, obviamente, pelos donos de empresas, pelos CEOs, é muito requisitada pelos donos de empresa. E por quê? Porque vamos pensar, vamos dar uma viajada da pessoa criando a empresa. Quando ela cria a empresa, obviamente que ela tem o controle sobre tudo, é a empresa pequena, ela tem o controle sobre tudo, ela conhece todo mundo, ela conhece quem ela contrata, ela conhece quem ela demite, ela conhece todo mundo. Então ela tem o controle, aquele espírito de dono da empresa está sempre presente, porque o dono da empresa está sempre presente. E aí a empresa começa a crescer. Ela começa a crescer e o dono da empresa já não consegue chegar em todos os lugares da empresa. Ele já não consegue alcançar. Ele já não conhece as pessoas pelo nome. Ele já não sabe quem são as pessoas. Ele já não sabe se aquele funcionário que não sabe nem o nome muitas vezes, porque a empresa cresceu tanto, ele não sabe se ele tem filhos ou não tem filhos. Ele não sabe se ele é casado, ou se ela é casada, ou se ela é mãe. Ele não sabe. E aí começa a perder aquele sentimento de dono. E junto com o sentimento de dono, acaba perdendo o sentimento de intraempreendedor. O que é o sentimento de empreendedor? Aquela pessoa aquele empreendedor, aquela pessoa que ela nasce com vontade de fazer diferente, com criatividade, com inovação, assumindo riscos, tomando decisões e querendo fazer, cada um no seu mundo, mas querendo fazer uma coisa melhor para o mundo. Seja em alimentação, seja empreendedor na parte de serviço, seja empreendedor na parte de construção civil, cada um está querendo dar uma contribuição para o mundo. E, obviamente, ter o retorno financeiro quanto a isso, retorno financeiro, realização pessoal. E o que é o intraempreendedor? Cláudio, eu não sou nem empreendedor, eu não tenho empresa, eu não penso em ter empresa, eu não penso em ter time, eu não tenho time. Por que eu vou querer ser empreendedor? E aí a gente entra no intraempreendedor, que é empreendedor, a gente ser empreendedor internamente. Eu ser o meu próprio empreendedor, digamos assim. Eu ter atitudes de empreendedor na minha vida pessoal e profissional, sendo líder, sendo empresário, sendo gestor, sendo CEO ou não. E aí que entra o sentimento de intraempreendedor. E como é que ele funciona? A gente tem o sentimento de dono em tudo. E isso eu aprendi nessa caminhada de desenvolvimento, eu aprendi a ter o sentimento de dono em tudo que eu vou participar, em tudo que eu passei. Em todos os estabelecimentos que eu tenho, em todos os estabelecimentos que eu passo, eu tenho aquela sensação de, se eu fosse dono daqui, o que eu estaria fazendo? Por quê? Porque aí a gente começa a internalizar esse sentimento, e aí ele começa a expandir para todas as áreas da nossa vida. Um exemplo muito claro para mim é quando eu estou num hotel, a gente teve recentemente agora. Quando a gente entra num hotel, tu chega, o hotel tá, obviamente, os quartos limpos, a cama arrumada, aquele cheiro delicioso que é aquela experiência que a gente tem quando a gente entra. E aí, obviamente, que tu chega e tu começa a tirar as coisas do lugar, né? Tu vai deitar na cama, a cama acaba ficando bagunçada, as toalhas estão todas limpas e todas uma em cima da outra, ou então nos aquecedores, naquelas barras, né, aquecedoras, ou então elas estão por ali, e aí esse sentimento, essa sensação que tu tem é maravilhosa. É maravilhosa. Aí tu começa a utilizar e as coisas acabam ficando fora do lugar. E aí tem aquela plaquinha, né? Se a toalha estiver de pendurada, significa que você vai reutilizar. Se a toalha estiver no chão, e agora alguns lugares obviamente não botam no chão porque suja, mas se a toalha estiver em cima da bancada, é porque você quer que seja trocada. E aí o sentimento do intraempreendedor. Nós estávamos em 4 pessoas, obviamente eu, minha esposa e meus 2 filhos, e a gente passou 2 dias naquele hotel. E a gente usou as toalhas e a gente passou o dia todo fora, né? Então a gente deixou as toalhas dentro do possível estendidas e a gente não trocou aquela toalha porque não tinha necessidade. Em casa a gente não fazia isso, no hotel não tinha aquela necessidade. A toalha ia secar durante o dia.
E quando a gente saiu do hotel, obviamente que não é sempre isso, mas quando a gente tem o tempo, eu não peço para limpar o quarto. Eu faço a limpeza. Eu não peço para estender a cama, é maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Mas eu penso no dono. Eu penso naquele hotel como se eu fosse o dono daquele hotel. E a minha contribuição naquele momento para o hotel, e aí podem dizer, Cláudio, não tem contribuição, é uma troca. É uma troca, é um serviço. Tu está prestando serviço e alguém paga. Concordo? Concordo. Mas a minha filosofia é, por onde eu passo, eu deixo algo positivo. Se eu passar na vida de uma pessoa, a minha ideia é deixar algo positivo na vida dela. Se eu passo por um estabelecimento, eu gosto de deixar algo positivo. É a minha filosofia de vida. Eu gosto de deixar algo positivo por onde eu passo. Então, qual é a minha forma? E sei que é uma troca e tá tudo bem se você pensa assim. Só te convido a pensar um pouquinho diferente para a gente ter esse sentimento de intraempreendedor e que é tão requisitado no mundo corporativo. E você vai ver que é requisitado também no mundo pessoal. Mas para eu ter esse sentimento, eu estendo a cama. Eu saio do meu quarto, quando a gente fez o check-out, quando a gente saiu, as camas estão todas estendidas. Obviamente que a pessoa vai tirar, acredito eu, né? Que ela vai tirar e vai limpar todos aqueles lençóis, a roupa de cama como um todo, mas está estendido. O quarto está limpo. E por que isso? Porque quanto menos a pessoa que faz aquele serviço tiver que fazer aquele serviço, e eu tenho braços e pernas e energia para isso, graças a Deus, há muito esforço, mas eu tenho, graças a Deus, isso. Quanto menos aquela pessoa precisar fazer aquele serviço, o que eu penso comigo? Mais aquele dono daquele empreendimento, ele pode colocar esse valor diminuindo a tarifa do hotel. Ou ele pode colocar no bolso e fazer outras atividades, que também é um negócio. Então, quanto mais eu contribuir, seja eu estar contribuindo com o pessoal que faz a limpeza, eu estou contribuindo porque eles não precisaram limpar tão fortemente aquele quarto, ele não estava tão sujo, ele não precisaram limpar tão fortemente aquele quarto, ou durante o dia que a gente permaneceu lá, 2 dias, ele não precisou durante um dia limpar aquele quarto e arrumar aquele quarto, e a gente sabe que é um tempo despendido ali, uma energia muito grande. Aquela pessoa não precisou fazer, então eu contribuí com aquela pessoa porque ela não precisou fazer. E para mim não custou. Para estender uma cama, para arrumar uma cama, para limpar, tu não investe como é a tua organização ali, tu não investe 15 minutos dentro de um quarto, 10 minutos dentro de um quarto para fazer. Então eu contribuí com aquela pessoa. E aquela pessoa não limpando o meu quarto, ela teve mais tempo de limpar. Ou seja, digamos que ela tenha, vamos fazer essa reflexão, que ela tenha, sei lá, não faço ideia, tá? Mas 10 quartos para limpar naquele turno. E ela não limpou 3 pessoas que tiveram a mesma atitude que eu tive, e ela não limpou, ela não precisou limpar. Ou seja, ela conseguiu limpar outros 3 quartos. Ela teve na lista dela 13 quartos. Se ela teve 13 quartos, ou então ela não teve, ela teve os 10, ela teve outro tempo para fazer outras coisas. Entende que a gente está contribuindo com a pessoa da limpeza, a gente está contribuindo com o dono daquele empreendimento. Esse é o sentimento de intraempreendedor. E o sentimento de intraempreendedor também, ele serve em estabelecimentos, comida, por exemplo, restaurante que a gente vai. No restaurante que a gente vai, depois que eu saio da mesa, a minha filosofia é deixar muito mais organizada, que seja muito mais fácil da pessoa que está tirando, da pessoa que está limpando, que está recolhendo os pratos e os talheres e os copos, que seja muito mais fácil dela juntar e levar até a cozinha. Porque estamos economizando o tempo dela. Para mim não me custou 30 segundos eu juntar os talheres, juntar os copos, juntar os pratos, não me custou 30 segundos. E para aquela pessoa pode custar muito tempo para ela fazer aquilo. Porque 30 segundos de um, 30 segundos do outro, 30 segundos e ela perde horas fazendo um trabalho que, se cada um fizer um pouquinho, a gente resolve. Esse é o sentimento de intraempreendedor. Ele está, na minha filosofia de vida, ele está em vários lugares. E por que isso é importante dentro do mundo corporativo? Eu estava fora, eu era um cliente dentro daquele hotel, por exemplo. Agora tu imagina um funcionário com sentimento de intraempreendedor, o quão valorizado e o quão importante ele é dentro da organização. Porque se o funcionário, ele pode estar em qualquer esfera da empresa, prestando qualquer tipo de serviço. Se ele é um intraempreendedor, se ele tem um sentimento de intraempreendedor, aquele sentimento de dono,
Ele vai se preocupar com coisas que ele não se preocuparia simplesmente se ele pensasse que eu não sou pago para fazer isso. E aí é o diferencial das pessoas. Aí é o diferencial. Aí são as pessoas que têm sucesso, que as pessoas que são promovidas, que as pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos, das pessoas que não conseguem. Obviamente que não é só isso, mas esse é um dos pontos. Então a pessoa que... Vamos pegar um exemplo. A pessoa que está lá cuidando das piscinas. E aí ela vê que não é o trabalho dela, mas ela vê que na academia lá está acontecendo alguma situação, está ficando muito bagunçado, as pessoas estão dentro da academia. Eu estou usando essa analogia porque no hotel que a gente estava, a piscina, tu enxergava a academia, era vidro, né? Então a pessoa está vendo lá na academia e está vendo que tá bagunçado, que tem muita gente, que precisaria de uma organização daquela academia para as pessoas se sentirem melhor, terem uma experiência melhor dentro da academia, malharem melhor. E aí, se ele trabalha só porque ele faz o trabalho só porque ele é pago, aquilo não é um serviço meu. As pessoas que cuidam de lá, a pessoa responsável por aquilo que se vire. Mas se ele tem um sentimento de intraempreendedor, ele vai olhar, obviamente que ele não pode deixar o posto de trabalho, digamos assim, as atividades dele, mas ele vai ligar para alguém, falando, olha só, pede para alguém aqui vir na academia e dar uma atenção. No restaurante, por exemplo, aquela pessoa que tem um atendimento diferenciado, ele não está fazendo porque ele é pago para fazer, ele está fazendo para melhorar a experiência do cliente. Aquele funcionário que se coloca realmente, a empatia, né? Tenta se colocar, a gente nunca vai conseguir se colocar realmente no lugar da outra pessoa, mas tenta entender o momento da outra pessoa e se colocar no lugar e dar sugestão de vinhos, dar sugestão de comidas, dar sugestão, obviamente, respeitando o espaço da outra pessoa. No mundo corporativo muito mais administrativo, que não seja atendimento ao cliente, tem várias atividades que a gente pode fazer como intraempreendedor. A gente pode olhar para o lado, a gente pode identificar dentro de um outro time melhorias, e obviamente tem uma forma para falar, porque se a gente melhorar, e aí dentro a questão de silos organizacionais, né? Mas se eu estou somente no meu time e não estou olhando para um time do lado, por exemplo, estamos fazendo só o meu trabalho, só o meu time ele não dá resultado nenhum para a empresa. Só o meu time não dá resultado nenhum, na maioria das vezes. Agora, por quê? Porque a empresa é uma cascata de times, né? É o pessoal que cria produto, é o pessoal que valida o produto, é o pessoal que homologa, é o pessoal que testa, é o pessoal que vende, é o pessoal do comercial, o pessoal do marketing, o pessoal que faz o pós-venda. É um grupo. É uma esteira, né? É uma esteira de serviços até conseguir chegar no cliente. E se eu tiver só na minha cabeça baixa pensando, eu sou pago para fazer isso aqui, eu sou pago para falar nesse microfone aqui. Tá, mas peraí, surgiu uma mensagem aqui que é para uma outra pessoa. Senão eu só pago só, não vou nem olhar isso aqui. A gente não vai conseguir entregar o resultado. Eu sou pago aqui para falar no microfone, não sou pago para atender ninguém. Se chegou uma pessoa aqui, eu sou grosseiro, sou pago para falar no microfone aqui. Ah, a pessoa que quer uma ajuda, não quero nem saber. Aquela pessoa vai sair satisfeita? Aquele cliente vai sair satisfeito? Possivelmente não. Agora, se eu tiver o sentimento de empreendedor, de intraempreendedor, de empreendedor e intraempreendedor, eu conseguir empreender dentro das atividades que eu faço, não necessariamente sendo um empreendedor, um empresário. Se eu conseguir fazer aquilo e levantar a cabeça e olhar para o time do lado, auxiliar o time ao lado, auxiliar a pessoa que precisa do atendimento, auxiliar o cliente, mesmo não sendo minha obrigação naquele momento, essas pessoas são diferenciadas. Esse sentimento de intraempreendedor, ele muda. Porque, lembra lá no início, quando a gente conversou aqui, o dono da empresa no início, vamos pensar no início, na criação de uma empresa. Ele estava um momento sempre conhecendo todo mundo. Chegou um momento que ele começou a sair. Ele começou a não dar conta de conhecer todo mundo. E aí ele começou a contratar pessoas para cuidar desse time, desenvolver essas pessoas e gerenciar essas pessoas. Se ele conseguir passar aquele sentimento de intraempreendedor para essas pessoas, seja contratando essas pessoas, ou seja, desenvolvendo o sentimento de intraempreendedor dentro desse time, dentro dessas pessoas vão ter o olhar do dono também. E aí vai cuidar da empresa como se fosse sua. Aquela empresa é como se fosse minha. E se a gente for pensar assim, no limite né? Porque se eu não cuidar da empresa, a empresa ela não vai dar lucro, e se ela não der lucro, eu também não sou pago. Às vezes a gente tem diversas pessoas que têm um desafio para pensar dessa maneira, mas não é momento para não é assunto para esse momento de reflexão. Mas é o sentimento de intraempreendedor. Então, se aquele dono de empresa conseguiu passar esse sentimento para as pessoas hierarquicamente mais abaixo,
Essas pessoas vão cuidar da empresa como se fosse sua. E se aquela pessoa que está cuidando da empresa como se fosse sua, se é um CEO, se é um gerente, olhar dentro do time e identificar que lá tem uma pessoa que está pensando como se aquela empresa fosse sua, a tendência é ter confiança e a delegar para aquelas pessoas atividades mais importantes, tomada de decisões mais importantes, pensamento estratégico, auxiliar no pensamento estratégico, no direcionamento estratégico da empresa, é muito maior do que eu pegar essa pessoa que pensa como dono. Porque ela não vai querer que essa empresa perca, ela não vai querer que essa empresa tenha desperdício. Entende? Então, por isso que é uma competência tão buscada e tão valorizada no mercado de trabalho. Se você quer se diferenciar no mercado de trabalho, se você quer uma promoção, se você está buscando se desenvolver, tenha o sentimento de intraempreendedor. E como é que eu desenvolvo isso? Nas pequenas atividades. Começa testando o restaurante. Tu estando num restaurante como sentimento de dono. Tu cuidando daqueles talheres, daqueles pratos, como se fosse o dono daquele restaurante. Como é que o dono faria? É uma troca, Cláudio, já entendi que é uma troca. Mas a gente pode ir mais, né? A gente pode deixar uma marca positiva onde a gente passa. E além de deixar essa marca positiva onde você passa, deixa uma marca positiva em ti. Tu está desenvolvendo a competência do intraempreendedor. Como é que eu posso fazer? Onde eu passar? O que eu posso dar o melhor? O que eu posso deixar minha marca de melhor dentro de onde eu passar? Certo? Então conversamos um pouquinho sobre empreendedor, o intraempreendedor e por que é tão importante, por que é tão valorizado e como desenvolver o sentimento de intraempreendedor, mesmo eu não sendo um empreendedor. Como é que eu desenvolvo o sentimento de empreendedor, mesmo ou ainda não sendo um empreendedor. Certo? Nos vemos aí num próximo episódio, um próximo vídeo. Nos encontramos por aí. Grande abraço.